Graça e paz, família. Boa noite. Como vocês estão? Vamos tentar relaxar um pouquinho, né? Ai, Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu quero saber uma coisinha com vocês. Vocês estão aqui mesmo? Amém. Então digam assim comigo: Pai, eu estou aqui de corpo, alma, espírito e coração. Mas agora eu vou pedir para vocês levantarem e nós vamos repetir isso com mais vontade. Pai, eu estou aqui de corpo, alma e coração. E aplaudam ao Senhor glorificando o nome dEle. Aleluia. Permaneçam em pé, que nós vamos já para a leitura da palavra. Nós vamos ler Lucas 14, do 16 ao 24. Não é uma leiturinha tão curtinha, mas é para aquecer os ânimos. Eu vou ler aqui para ficar mais fácil. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda o outro: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém, aleluia. Eu creio, podem sentar, sintam-se em casa, na casa do Pai, pode tirar o sapato, se tiver tudo ok, claro. Com certeza, vários já ouviram mensagens sobre esse texto inúmeras vezes. E nós poderíamos falar sobre várias coisas, né? Quando a gente se depara com esse texto, a gente já imagina rejeição, né? Quem tem complexo de inferioridade, acho que é a primeira coisa. Rejeição, nossos convidados não quiseram ir. Imagina tipo assim, nossa, o cara deixou para a última hora para mandar chamar os convidados. E então, são tantas coisas. Mas, na verdade, o que nós vamos destacar dessa história são as distrações da vida. E esse é o tema da mensagem. Eu estava até a comentar com o pastor Júnior que eu falava: Senhor, o Senhor me deu tantas mensagens, e por que na última hora o Senhor me troca essas mensagens? Aí ele falou: eu dei, você vai usar, mas agora você vai usar essa. Eu falei: então não vou apanhar sozinha, tá, gente? Quando a gente lê essa passagem, a gente vê que na hora que o servo vai até os convidados, avisando que o banquete já está pronto, a festa já está pronta, e as pessoas começam a dar desculpas para dizer que não vão poder ir. E se a gente for analisar, né, são umas desculpas até que plausíveis, né? Poxa, o cara casou, queria ir para a lua de mel, certamente. Mas, assim, muitas vezes nós damos desculpas e não percebemos a gravidade delas. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Eu vou pedir para que vocês até me ajudem a pregar um pouquinho. Qual é
a prioridade da sua vida? Alguém tem coragem de me dizer qual é a sua prioridade? Os que não têm coragem, respondam para si mesmo, mas quem puder dar uma ajuda aqui, pelo amor de Deus. Jesus, família, quem mais? Mais um, vai, mais um. Tipo, o reino de Deus? Amém. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Existem tantas coisas, quando a gente fala sobre prioridades, igual a Paula falou, família, a gente pensa às vezes em trabalho, em estudo, e a gente vê aqui nessas histórias as prioridades dessas pessoas. Ele comprou um lugar e ele precisava visitar, ele adquiriu um bem, ele precisava ver como que estavam as coisas. O outro, ele comprou um material de trabalho, né? Queria ajudar com que a produção dele aumentasse, certamente dinheiro entraria mais. E o outro havia acabado de se casar. Quando a gente pensa que o servo ele chamou as pessoas de última hora, não era bem assim que funcionava. Essas pessoas elas já sabiam o que iria acontecer. Naquela época, as pessoas eram convidadas para a festa, mas não tinha horário, igual a gente marca horário, as pessoas não chegam mesmo no horário, né? Então, elas eram convidadas e quando estava tudo pronto, elas eram avisadas que elas podiam ir. Então, essas pessoas já sabiam desse evento, só que elas tinham outras prioridades. E muitas vezes nós somos como essas pessoas, nós temos prioridades. Antigamente, eu lembro que uma vez eu li que nos Estados Unidos, e eu acredito que aqui também, por causa do idioma, não existia o plural de prioridade. Prioridade era o primeiro, era o único. Hoje já mudou, né? Em todo o mundo existem prioridades, que são as primeiras coisas, né? Então, nessa época, eles, assim como nós hoje, nós colocamos muitas coisas. Por exemplo, o que eu vou fazer no sábado? É o meu dia de folga, eu vou descansar. Olha, tem culto, mas tem culto todo sábado, mas eu vou descansar. Né? E Deus entende, porque Deus, Ele sabe, né? Eu trabalho a madrugada inteira. Eu sou filho de Deus, Ele entende. E se a gente for ver, poxa, é verdade, né? É até justo, a pessoa trabalhou tanto, está cansada, está esgotada. Qual é o problema? É pecado? Não tem pecado, eu não vejo pecado. Assim como nessas desculpas que essas pessoas deram, não tiveram pecados. Nós não vemos pecados aí. Às vezes a gente pensa que é só quando a gente pensa assim, a gente não está priorizando as coisas de Deus quando a gente está pecando. Mas eu tenho que falar uma coisa para vocês. Não é bem assim que funciona. Muitas vezes nós deixamos de desfrutar do banquete na presença do Pai, porque nós priorizamos outras coisas. E eu acho que eu já falei aqui em uma outra oportunidade, que nada pode ser melhor e prioridade na nossa vida, além do nosso Pai. Tudo que nós temos vem dele, tudo que nós somos é por ele. Então, tudo que nós colocamos à frente de Deus não é legal. E, Elaine, o que isso tem a ver com a família? O que isso tem a ver com as distrações da vida? Às vezes a gente fica tão preocupado em não desagradar a Deus no sentido de não pecar. Olha, Elaine, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não adultero, eu não faço nada disso. Eu estou tudo bem, eu deixei de buscar a Deus hoje, eu deixei de ler a Bíblia, eu deixei de ir à igreja, eu deixei de fazer algo que o Pai me chamou, me convidou para fazer. E às vezes não necessariamente o culto, mas às vezes um momento a sós. Às vezes eu deixo de levantar um pouquinho mais cedo, que eu sei que Deus está me chamando, mas eu estou tão exausto. Mas eu só estou descansando, eu não estou fazendo nada de errado. Não é pecado descansar.
Até Deus descansou, a Bíblia fala. Não, não é pecado descansar. Só que acontece quando nós priorizamos outras coisas, nós perdemos a oportunidade de desfrutar da melhor parte das nossas vidas, que é a presença. A própria presença de Deus é o nosso banquete, é o que nos sacia. Então, o que nós temos que entender é que não pode existir nada que seja mais importante na nossa vida do que Ele. E às vezes nós nos perdemos, nos distraímos, porque nós... Aqui aconteceu igual com o pastor Júnior, ó. Pastor, travou, mas Senhor tem misericórdia de mim. Às vezes nós nos distraímos porque nós nos programamos com tantas coisas, e nós esquecemos do que é fundamental para as nossas vidas, daquilo que traz sustento, daquilo que dá força, daquilo que aquele que sonda o nosso coração, quando ninguém vai poder nos ajudar, Ele sabe exatamente o que fazer, porque Ele conhece o nosso coração. Só que nós priorizamos aquilo que as nossas mãos podem pegar, aquilo que as nossas forças podem conquistar. Nós não priorizamos o Deus do impossível, e quando nós não vemos as coisas acontecer, nós ainda queremos questionar. E por que nós não priorizamos? Justamente porque nós temos uma vida corrida, nós estamos tão atarefados, nós estamos com tantas coisas para fazer, nós arrumamos tantas coisas, é casa, é trabalho, é estudo, e faz curso disso nesse período de pandemia. Não sei se alguém mais colocou que nem eu, que começou a fazer curso. Vou aproveitar que está tudo mais barato, que é online, e a gente acaba que esquece. E mesmo dentro da igreja, às vezes, a gente se distrai. A gente se distrai com as coisas de Deus. A gente se distrai fazendo para Deus. A gente se distrai fazendo em nome de Deus. Porque a gente não para atender o chamado dEle, para fazer aquilo que Ele quer com Ele. E eu não sei se é só vocês, se sou só eu, ou se algum de vocês sofre esses probleminhas de distrações com as coisas de Deus. Quando eu falei que eu não ia apanhar sozinha, eu já falei várias vezes aqui, e eu acho que eu vou falar muitas vezes ainda, sobre um projeto que Deus me deu, chamado Permita-se Reconstruir. E é um projeto que realmente nasceu no coração de Deus, e ele tem crescido dentro de mim. E Deus tem feito coisas lindas. Deus tem abençoado vidas, tem construído mulheres, tem testemunhos que eu fico, uau, Senhor, só o Senhor para fazer isso. E é um desafio para mim, assim como é um desafio para mim estar aqui com esse microfone na mão, olhando para vocês e fingindo que está tudo muito natural. Mas, como eu amo esse Deus que tem reconstruído a minha vida. Como eu sou apaixonada pela sua palavra, que faz toda a diferença nos meus dias, eu aceitei o chamado dele. E eu tenho pedido todos os dias para ele não permitir que eu me distraia com qualquer coisa que seja, por mais importante que seja. E esses dias, e já não foi a primeira vez que o Senhor ele chamou a minha atenção. Ele falou, eu te dei algo para você fazer em mim, não para mim. Eu não preciso de você. Eu te dei algo porque eu preciso reconstruir aqueles que eu amo, porque eu quero bem, mas eu posso fazer sozinho. Mas eu quero te dar o prazer de estar comigo, de desfrutar da minha presença em todo o tempo. E uma das formas que Deus escolhe para estar com a gente, às vezes, é nos dando trabalho para fazer, mas não porque Ele quer nos encher de tarefa, não porque Ele quer nos ocupar o tempo todo, mas porque Ele nos ama e que nos quer perto. Eu não sei se você tem essa sensação de quando você entra na presença de Deus, você não quer estar em outro lugar. Sabe, às vezes, domingo passado, aqui o culto foi tão, meu Deus, top das galáxias, né, Thalita? E o Espírito Santo
foi assim, por que eu estou enfatizando o domingo? Porque domingo é culto em inglês, né? Então vocês sabem, né, pessoas? O inglês é o Espírito Santo. E foi tão tremendo, tão tremendo. Aqui, na hora que as meninas desceram hoje no culto, eu não sei vocês, mas tudo que eu queria é que, na hora que eu fechei meus olhos, é que aquele momento não passasse. Mas Deus, Ele quer que a gente viva isso todo o tempo. Ele não quer que a gente viva isso só no momento que a equipe de louvor se consagrou e se preparou para poder pegar na nossa mão e trazer nos átrios. Ele não quer que a gente viva isso só no dia que o pastor está cheio da unção pregando, ou o dia que vier um pastor super top da galáxia aqui pregar. Não. Ele quer que a gente viva isso todos os dias, e quantas vezes Ele te convida, Ele me convida, mas nós estamos tão ocupados com aquilo que Ele nos deu para fazer, que a gente não tem tempo para sentar à mesa com Ele. Nós estamos tão distraídos querendo agradar a Deus, que nós não desfrutamos da presença dEle. E aí, quando a gente quiser sentar à mesa, a gente não vai ter mais espaço para nós. Porque nós nos distraímos. Nós nos distraímos porque, poxa, agora eu casei, então eu não posso me envolver tanto. Não posso me doar como era, porque, né, na Bíblia fala, os solteiros cuidem das coisas do Senhor, né? Então eu não dá. Mas Deus entende, porque agora a minha prioridade é a minha família, ó. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua família é o seu maior patrimônio. É o seu primeiro ministério. É a dádiva que Deus deu nas suas mãos para que você cuide, para que você cresça junto com ela, para que você desfrute e para que você viva todo o bem do Senhor com ela. Mas Ele te deu. E para você sustentar a sua família, para você manter a sua família, você precisa atender ao chamado do Senhor. E Ele não te obriga, Ele te convida para estar com Ele. E Ele não te convida para estar com Ele só olhando para a cara dele, não. É para desfrutar daquilo que Ele tem para você. E quanto mais... tem um ditadinho que eu gosto assim. Ande com pessoas que te aproximem de Deus. Pode conhecer um monte de gente, conversar com um monte de gente, fazer amizade, mas ande com quem se aproxima de Deus. E eu gosto desse ditado. Ele é bem verdade, né, Karen? Só que tem uma coisa que, por experiência, eu vivi. Eu sempre achei que o Leandro era uma pessoa que me aproximava de Deus. E é. Só que eu achava que se o Leandro não estivesse comigo, eu me afastaria de Deus. Aí um dia Deus me fez entender, numa dessas vezes que Ele me chamou para sentar com Ele, que eu longe do Leandro, eu não me afastaria de Deus, porque quem me aproxima do Leandro é o próprio Deus. Então, às vezes a gente está com uma pessoa que nos aproxima de Deus, mas a gente nem percebe que Deus é que está nos aproximando de determinadas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas o amam como nós o amamos. E quando nós estivermos fracos, desanimados, aquela pessoa vai nos incentivar e vai nos lembrar de tudo que Deus fez para nós. E vice-versa. Então, nós podemos andar com quem nos aproxima de Deus. E quando nós estivermos com essa pessoa, a gente pode pensar, essa pessoa é presente de Deus, porque eu tenho certeza que foi Deus que me aproximou dela. Agora, nós às vezes estamos tão distraídos, que a gente vai andando com qualquer um, escutando qualquer coisa, em vez de a gente ser bênção na vida da pessoa, a gente entra na onda da pessoa. Minha filha, você vai todo final de semana para a igreja? Isso é religiosidade. Nossa, não tem necessidade disso não. Todo final de semana, você é a igreja. Você pode buscar Deus na sua casa. Você não precisa estar lá todo final de semana, toda segunda orando na igreja. Vai orar no seu quarto. Toda quarta lá, orando pela família, aprendendo. Escolinha agora, dominical, de plena quarta-feira. Não, você não precisa disso.
Só que você come todos os dias, né? Ou não? Você trabalha, né? Ou você escolhe o dia? Eu vou trabalhar... vou trabalhar de quarta-feira. E quero receber o mês inteiro. Vou só de quarta e vou receber o mês inteiro. Aí a gente vai se distraindo com coisas que são plausíveis, são lícitas. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso dar atenção para a minha família. Eu preciso cuidar da minha família. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se você priorizar a sua família acima de Deus, sabe qual é a tendência no futuro? Você perdê-la. Por quê? Porque conforme a gente vai se afastando daquilo que é a nossa raiz, tudo vai se secando. Tem um ditado popular que diz, se com Deus é difícil, sem Deus, misericórdia. E às vezes a gente se distrai, porque a gente prioriza a família. E parece tão pesado, falando, nossa, Helena, mas eu estou priorizando a família. Eu não estou comparando a Adriana, pastor Júnior, prioriza a família dela e não liga para mim e para o Leandro. Tá certíssimo, mas não sou eu que vou dar vida eterna para ela. Não sustento eles, nada. Tem que priorizar a família dela, não a minha. Por mais que eles possam nos amar, nos querer bem, querer que a gente cresça, que a gente prospere, a prioridade é a família deles. Só que a nossa primeira família é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então gente, não tem nada a ver com o que eu estudei. Mas enfim, é isso. As distrações, elas nos afastam de Jesus, nos afastam de Deus. E tem 3 coisas que nós podemos perder com as distrações, que na verdade já falei. A primeira é a comunhão com Deus. Quanto mais distraído a gente fica, menos sensível a gente fica à voz de Deus, menos contato a gente tem com Deus, menos a gente conhece a Deus. A segunda é um relacionamento saudável com a nossa família. Porque quando a gente está... Todo casal enfrenta problema. Todo pai enfrenta problema com seu filho. Principalmente quando chega na fase da adolescência. Ou só foi a minha família que passou por essa fase. Mas quando a gente está alicerçado em Deus, quando a gente sempre presta atenção no chamado dele para as nossas vidas, ele sempre vai nos dar uma saída, vai nos dar a direção. E às vezes ele até nos mostra que o problema da nossa família, na nossa casa, somos nós. E aí ele fala, o problema é você, então deixa eu te dar uma instruída aqui para você retomar. Que às vezes você está vendo o erro do outro, mas você não vê o seu. Mas quando a gente está alicerçado nele, sensível ao Espírito, ele vem e ele ministra ao nosso coração. Então nós perdemos a comunhão com Deus diante das distrações. E as distrações não são só pecados. São a nossa vida cotidiana. Nos distraem demais. É o lazer. Vamos colocar aqui, irmãos, vou colocar um exemplo, pelo amor de Jesus. Não levem para o lado, pessoal, misericórdia. Eu vou dar um exemplo, porque acho que vai ser o mais fácil para nós entendermos. Irlanda é um país cinza, frio, chuvoso. O melhor dia de verão é chuva. E aí Deus fala, peraí, eu vou mandar as nuvens para um outro lugar e vou deixar o sol ter o prazer de reinar por 3 dias. E aí os 3 dias caem quando? Na segunda, na quarta, vamos falar 4 dias. Na segunda, na quarta, no sábado e no domingo. Aí o Leandro até fala, mas se o povo for para a praia, até plausível, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, a Irlanda não faz sol. O dia que faz sol, o povo tudo tem filho, não é o mínimo. É verdade, eu super concordo. E eu até falei para o pastor, quando a gente vê, acho que até comentei com o pastor Júnior também, quando a gente vê que vai ter sol no dia de culto, a gente não pode marcar um culto ao ar livre, tipo na praia,
tipo no parque. Aí a gente combina com todo mundo, leva um violão, as meninas vão com os gogó delas aí, a gente faz o culto lá. E depois, no final, ainda a gente faz piquenique, o povo cai na água e aí tá tudo certo. Porque a gente vai unir o útil com o agradável. Agora, o exemplo que eu quero dar, para ficar mais claro, é que como a gente tem essa desculpa do frio, quando tá sol, aí a gente falta no culto, fica aqui a equipe do louvor, o pessoal da técnica, o pessoal das mídias e os anjos. Aí a gente compreende. A gente tem que compreender, a gente não fica com raiva não, irmão. A gente fica assim, 2 em 1, né? Fica triste porque queria estar lá e fica triste porque vocês não estão aqui. Mas a gente fica feliz porque o Espírito Santo sempre se fez presente. Só que a gente tem essa desculpa, você fala, não dá para criticar os irmãos, né? Principalmente quem tem filho. Vai concordar, não dá para criticar. Não dá. E é pecado? Não, estou tendo um momento, estou aproveitando. Gente, ainda mais esse período de pandemia. As crianças tudo presas, estressadas já. Joga na água para desestressar, largar os estresses tudo na praia. Só que, às vezes, por causa de coisas lógicas, ilícitas, a gente se distrai. Porque a gente vai o primeiro sábado, o segundo sábado e o terceiro sábado. Está filmando, dá uma sambadinha aqui. Aí eu vou sambar. E aí Satanás fala, eba, tá distraído, é tudo que eu preciso. E aí ele vem fazer a festa nas nossas vidas. E aí que a gente fica vulnerável, só que do lado errado. Porque quando a gente é vulnerável diante de Deus, Ele também faz a festa e faz a festa, igual a hora que as meninas desceram aqui. Que pena que não podia agarrar. Na hora que a Mariana chegou perto de mim, eu falei, meu Deus, faz ela me abraçar, faz ela me abraçar. Aí, o inimigo, ele fica esperando esses momentinhos. Ele falou, poxa, ele não peca, caramba. Ele não fala mal de ninguém. Ele não trai a mulher dele. Ele não mente. Ele não rouba. Ele não mata. O que eu vou fazer para derrubar esse ser? Ele falou, tá se divertindo, que bonitinho. 2 dias, nem orou hoje, porque tinha que acordar cedo para ir para a praia, para aproveitar o sol, porque não sabe se daqui 2 minutos vai chover na Irlanda. É agora, essa é a hora. O que eu vou fazer? Vou perturbar o filho dele. Vou tirar o filho dele do sério. E se você estiver distraído, você dá umas porradas no seu filho. Pode falar essa palavra? Você dá uns croques. Não é bonitinho, né? Dá uns croques no seu filho. Você perde as estribeiras. Você desanda total. Você sai do seu corpo. Hoje uma amiga mandou uma mensagem, ela está no projeto. E ela falou, Elaine, eu entrei no projeto, eu estou determinada, eu vou me entregar radicalmente, eu quero ser reconstruída, nem que Deus tenha que quebrar o que está levantado já. Isso que eu quero viver algo novo, eu quero viver o novo, eu quero que Deus me use, eu quero ver Deus usando as pessoas, eu quero Deus. Eu falei, glória. Falei, daqui a pouco a gente vai sapatear aqui. Aí ela pegou e falou assim, aí eu fui num salão para fazer minha unha, e chegou lá, comecei a falar de Jesus para manicure, que não sei o que, foi uma bênção, não sei o que. Só que aí ela falou assim, mas a manicure com umas conversas, né, salão de beleza, não sei aqui se na Irlanda como que é, porque eu não tive esse luxo ainda. Mas no Brasil, assim, ao mesmo tempo que é um divã, a cadeirinha da manicure, é um centro de fofoca, e todo mundo conta a vida de todo mundo. E a manicure começou a contar umas coisas para ela, e ela falou que ela saiu tão pesada de lá, e quando ela chegou em casa, ela começou a orar. E quando ela chegou na casa dela, aconteceu uma situação com o filho dela que ela falou que nunca aconteceu. Ele foi mal criado com ela, na frente dos amiguinhos, e ela falou que ela não, da forma que ele reagiu, ela não sabia, tipo assim, o que deu nesse menino? Ficou louco. A primeira vontade que ela tem, pegar a criança e tacar na parede, né? Vamos ser sinceros. Espero que não tenha nem assistência social assistindo. Aí, o que aconteceu? Na hora, o Espírito Santo falou para ela,
não tinha nada a ver com a criança. Ela não estava distraída, porque ela estava focada. Ela aceitou o convite para o banquete. Ela aceitou participar da festa. Então ela ficou sabendo de toda a novidade. Ela estava ali alimentada o suficiente para lidar com aquela situação. Então naquela hora ela pegou e deu uma pausa e ela orou. Mas se fosse, como ela falou, se fosse uns dias atrás, como ele nunca tinha feito, ela não sabe qual seria a reação dela. Mas quando a gente está distraído, a gente perde a bênção por coisas inocentes. E agora o Espírito Santo me lembrou de uma coisa. Quando eu estava estudando e estava revisando o que eu ia pregar, eu dei uma pausa, coloquei um louvor, deitei minha cabeça. E aí o Espírito Santo começou a me mostrar um cenário. Era como se fosse um galpão, tudo rústico, e tinha um púlpito igual a esse. Eu não sei se era eu que estava atrás do púlpito, porque é a mesma sensação que eu tinha, que eu que estava, mas ao mesmo tempo eu estava vendo. Tinha mais pessoas, mas eu não via ninguém. E de repente surgiu um bichinho. Corria para lá, corria para cá. Meio peludinho, cinza, mas não era um rato. Não sei que bicho, não conheço aquele bicho, depois vou procurar na internet. Aí ele corria, e aí eu fiquei meio assustada com aquilo. E ele corria, e ele estava assustado, porque ele estava perdido ali no ambiente. Gente, eu não estava dormindo, estava acordada, tá? Ele estava perdido ali no ambiente. E nisso ele veio chegando perto. Sabe aquela mania que gato tem de roçar na perna, que alguns amam, outros têm pavor? E esse bichinho veio. E aí ele pareceu tão inofensivo que a pessoa baixou para pegar. Ele era todo peludinho, todo fofinho, estava assustadinho. Aí a impressão que deu que depois de correr tanto, ele viu que ninguém correu atrás dele, ele foi se sentindo mais à vontade, foi ficando seguro. E a pessoa pegou aquela coisinha fofa. Quando chegou perto, a coisinha fofa avançou. E eu falei, meu Deus, que raio é isso? E o Espírito Santo falou para mim, às vezes, nesses momentos de distração, vocês se apegam a coisas que parecem inofensivas, mas não são. Vocês se apegam em coisas que não são pecado, mas que são o chamariz para ele. É só te atraindo, né? Quando você vai pegar um rato, você coloca lá o queijinho na ratoeira. Ele não vai atrás da ratoeira. Ele vai atrás do queijo, pelo cheiro. E Satanás sabe exatamente qual é o queijo que a gente gosta. Então, cuidado com as distrações. Cuidado com aquele, não tem nada não. É só hoje. É só agora. É só um momento. Eu vou reforçar da questão da praia, irmãos. Eu não estou falando que eu achei ruim de ir para a praia, até eu fui. Eu estou falando de prioridade. Prioridade. Às vezes, teve a pandemia inteira. E havia gente chorando porque ele queria estar na igreja. E a igreja abriu. Cadê? E a pessoa se desviou. Não, ela se desanimou. Por quê? Porque ela se distraiu. Ela se distraiu. Gente, se a gente fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e a gente não está fazendo nada errado, mas daqui a pouco a gente acostuma. Aí daqui a pouco vai falar, eu não estou pecando mesmo. Mas Helena, eu não preciso ficar só na igreja. Não, a gente não precisa ficar só na igreja, porque senão Deus faria só a igreja para a gente viver. Não, e Ele deu um mundo inteiro para a gente desfrutar. É tudo nosso. É tudo nosso. É tudo nosso. Só que a gente tem que ter tempo para as coisas. A palavra de Deus fala que existe tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Agora o que a gente não pode é ficar marcando bobeira. Esquecer de Deus. Você não esquece de comer, gente.
E Deus está falando, ai, pastor, eu não escuto Deus falar. Quando foi a última vez que você parou para ver Deus falar? Eu até postei um negocinho de o símbolo do WhatsApp e a Bíblia. Aí no símbolo do WhatsApp, 2 minutos, visto a 2 minutos. Aí a Bíblia, visto a 7 dias. A gente precisa romper com as distrações. As distrações naturais da vida. A gente às vezes se ocupa tanto com o pecado alheio. A gente se preocupa tanto em não pecar, que a gente esquece de vigiar. Porque a Bíblia fala que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então isso quer dizer, não fique distraído. Porque enquanto você está distraído, o inimigo está bem ligadão, bem atento. Porque ele quer esperar uma coisinha para te dar uma bela de uma rasteira. Eu já levei várias. Porque via moscando, marcando touca pela rua e... Ai, não tem nada não, tem problema não. Não estou fazendo nada não de errado. Ah, estou com preguiça, eu trabalhei tanto. Ah, assistindo isso aqui, é só hoje. Não, é só uma série, tem 365 capítulos. Aí na hora de ler a Bíblia, eu estou cansada, claro. Aí, só para finalizar, quando eu falei do projeto que Deus me chamou a atenção, que Deus me deu algo para eu ser só um instrumento na mão dele para ele fazer. E eu estava toda me martirizando, e eu querendo fazer, e eu criando projeto em cima do projeto de Deus. E ele falou, você está se distraindo, eu não te chamei para se preocupar. Eu te chamei só para ser um instrumento. Eu faço. O seu papel, qual é? Sentar comigo, comer o que eu te der para comer, ouvir o que eu tiver para te falar e fazer o que eu te orientar a fazer. Não ficar se distraindo, se ocupando, tentando fazer e fazer e fazer. Então, o que eu quero dizer para vocês essa noite, não sejam como essas pessoas que quando o Senhor te chamar para participar do banquete, se você acabou de casar, leva o seu cônjuge, né? Se você acabou de comprar algo que vai fazer você prosperar financeiramente, vá agradecer, vá compartilhar. Se você acabou de comprar um imóvel, vai consagrar a Deus, para que ele realmente seja útil na sua vida e não seja uma dor de cabeça. Então, não se distraia com coisinhas que parecem naturais. A palavra de Deus fala que é para a gente não se conformar com as coisas desse mundo. E a gente está bem conformadinho com as distrações. Então, eu sei que a equipe já está toda aqui. Vocês vão cantar o quê? Não. Então, eu quero que vocês comecem a cantar. E aí eu vou fazer uma oração. Pode começar a cantar. Pai, nós sabemos que Tu estás aqui, Deus. Escuta o nosso louvor. O louvor que sai do nosso coração, que diz assim: fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu
mas que vá além disso, Senhor, que a sua igreja possa te tocar, que ela não fique só esperando, mas que ela busque a sua presença, para que ela possa viver a sua fidelidade, para que ela possa viver a sua presença, Senhor, para que ela possa desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor preparou para ela, para que ela não desperdice do seu banquete, Senhor, e que quando ela se der conta, ela tenha ficado de fora. Não, Deus. Ah, Senhor, abraça a sua igreja neste momento, que eles possam sentir, Senhor, o seu abraço forte, o seu abraço de amor, o seu abraço que tira toda dor, que tira toda tristeza, que tira toda angústia, que tira, Senhor, toda distração, Pai, que nos envolve e que nos faz focar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no meio de nós, o Senhor está no meio de nós. Então, Senhor, que nós sejamos envolvidos, Senhor, pelo Teu toque, pelo Teu amor. Mas mais uma vez eu te peço, Senhor, desperta um povo que te toca. Tira, Senhor, toda a distração da nossa mente, seja ela, Senhor, com problemas, seja ela, Senhor, com ocupações diárias, seja ela, Senhor, até mesmo com a nossa própria família, com coisas inocentes.